Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o dólar registra forte queda nesta quarta-feira, enquanto o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores, registra uma forte alta, uma expressiva alta, já batendo mais um novo recorde histórico. As reações do mercado começaram já na parte da manhã, com o início do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante a manhã, o principal índice da Bolsa de Valores já batia a máxima do dia, enquanto o dólar caía frente ao real. Isso aconteceu especialmente com a sinalização do primeiro voto favorável à manutenção da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância por parte do relator do julgamento, o desembargador João Pedro Gibran Neto, na parte da manhã. Praticamente todo o índice operava no azul na manhã de hoje e à tarde foi registrado o segundo voto favorável à manutenção da condenação do ex-presidente Lula. O segundo voto é do revisor do processo, Leandro Paulsen. E o mercado reage a tudo isso porque ele entende que a manutenção da condenação, especialmente com unanimidade, agrada ao mercado e aumenta as chances de se eleger um candidato reformista. Reformista, isso de acordo com os agentes de mercado. Neste momento, a gente acompanha imagens ao vivo do TRF4. Quem fala agora no TRF4, quem dá o terceiro voto, que a gente logo vai saber se é favorável ou não, é o Vitor Luiz dos Santos Laus, que é o desembargador do TRT. E ele está falando ao vivo, a gente vai ouvir o que ele diz nesse momento. Acerca da sentença no que tange ao juízo condenatório e também ao juízo absolutório. Por quê? Porque o Ministério Público Federal não se convenceu da absolvição de Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Wanamini, bem como com relação a Paulo Okamoto. Diferentemente de José Adelmário Filho, Agenor Franklin e Luiz Inácio Lula da Silva, as provas referentes a esse conjunto de acusados não se sustentaram. Ou seja, não foram provas hábeis a sustentar uma condenação. Por isso, estou concordando com a sentença que os absolveu e mantenho esse juízo de absolvição. É necessário examinar aqui a dosagem de pena, mas nisso eu não vou fazer porque o desembargador Gibran, com toda a sua competência, já o fez de forma absolutamente minudente. Apenas um dado que me parece importante, até para pontuar a compreensão que essa turma tem acerca do Instituto. Colaboração premiada. A certa altura, a sentença condenatória trata José Adelmário Filho e Agenor Franklin como colaboradores, ainda que não haja um acordo com o Ministério Público Federal. Eu sou daqueles, e o desembargador Gibran já lembrou agora há pouco, que na linha do que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, compreende que colaboração pressupõe bilateralidade, ou seja, colaboração pressupõe consenso. É da natureza do direito premial a existência de um consenso entre o Ministério Público de um lado, defesa de outro. Ora, como eu posso Enquanto segue o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, lá em Porto Alegre, como a gente acabou de acompanhar com imagens ao vivo do TRF, a gente mostra então o fechamento do dólar para esta quarta-feira, frente ao real. O dólar, como eu falei, tem uma forte queda. Essa é a maior queda no dia desde maio do ano passado, que hoje é de quase 2,5%. O dólar comercial cai 2,43% nesta quarta-feira e está em R$ 3,16. Esse valor era visto, especialmente, a última vez que esse número foi visto foi em outubro do ano passado e essa é a maior queda, então, desde maio. No levantamento diário do dólar frente ao real. Mas o dólar também é influenciado, a queda do dólar frente a outras moedas ao redor do globo. É importante ressaltar isso. O dólar também tem queda hoje frente a moedas fortes, batendo as mínimas em 3 anos, influenciado especialmente por causa da situação lá nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos volta agora de um período de greve parcial de 3 dias, com a reabertura do governo, o que deve acontecer parcialmente até o dia 8 de fevereiro. Acontece até 8 de fevereiro a reabertura do governo.
governo, quando o Congresso deverá analisar a questão orçamentária do país e também as políticas de imigração. O dólar, então, perde força hoje frente ao real, influenciado pelo cenário interno, mas também pelo cenário externo. E o índice Bovespa, como eu já disse, bate um recorde histórico também nesta quarta-feira, com uma valorização de 3,14% no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Neste momento, o Ibovespa aparece aos 83.209 pontos, uma forte alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E entre as principais altas hoje, aqui está o comportamento do índice Bovespa ao longo do dia de hoje. Índice Bovespa que ontem teve uma queda, começou o dia já subindo ao longo da manhã. Às 11 horas da manhã ele apresentou um pico aqui das maiores pontuações do dia, especialmente por causa do primeiro voto favorável à condenação, à manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse primeiro voto já fez com que o índice Bovespa começasse a acelerar durante a manhã desta quarta-feira. Agora sim, entre as principais altas de hoje aparecem os 3 principais bancos e também as ações da Petrobras. As ações da Petrobras ordinárias têm uma alta acima de 5,5%, com o papel negociado por R$ 20,39, enquanto as ações da Petrobras PN sobem quase 5% nesta quarta-feira, com o papel negociado em R$ 19,18. As ações do Bradesco têm uma alta de 6,59%, com o papel em R$ 37,52. As ações do Itaú têm uma valorização de 3,12% e aparece por R$ 49,51. E as ações do Banco do Brasil avançam em quase 4% aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com o papel negociado em R$ 39,20. Os principais bancos, então, sobem nesta quarta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, assim também como sobem as ações da Petrobras. A gente vai seguir acompanhando aí os desfechos do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o assunto agora é o otimismo da indústria. De acordo com os dados divulgados hoje em Brasília, o setor está mais otimista e os índices da Confederação Nacional da Indústria, que medem as expectativas dos empresários, registraram então um aumento que mostram justamente esse otimismo para o mês de janeiro. Quem tem as informações da capital federal é o repórter Odacil Canepa. Um dos dados aponta que os empresários começaram o ano com a intenção de manter o quadro de funcionários. A expectativa em relação ao número de empregados ficou 50,2 pontos, em uma escala de 0 a 100. Em janeiro de 2017, por exemplo, o indicador estava em 46,4 pontos. A expectativa dos empresários em relação à demanda também melhorou. Ficou em 56,6 pontos, em uma escala que, em qualquer valor superior a 50%, também indica expectativa de aumento. A pesquisa mostra que os grandes têm intenção de investimento acima da média, 61,5 pontos. As pequenas, por outro lado, têm intenção de 41 pontos e as médias empresas em 48,3 pontos. A intenção de investir chegou ao maior patamar desde maio de 2014. Segundo a CNI, chegou a 53 pontos. Odacil Canepa para o SBA. E será que vem boas notícias para os produtores do centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que vem aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Olá, boa tarde a todos. A produção de cana do centro-sul do Brasil segue bastante beneficiada. O solo ainda segue com umidade mais elevada aqui nessas áreas em azul, em rosa também. Nos próximos dias teremos pancadas de chuvas abrangentes na região por conta da formação de um novo canal de umidade que aumenta a chance de chuva entre Goiás, Minas Gerais, São Paulo e grande parte da região centro-oeste. O risco ainda é para temporais aqui no estado de Goiás e também no Triângulo Mineiro. Durante a segunda semana, este canal de umidade ainda se intensifica e aumenta o risco para temporais. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo pode chover de maneira bastante intensa.
O volume de água é expressivo, podendo passar até de 100 milímetros aqui no Mato Grosso, Minas Gerais também. Conforme a chuva ganha força aqui no Brasil Central, as instabilidades perdem intensidade na região sul. Uma massa de ar mais seco vai passar a atuar, garantir tempo firme. Pancadas muito fracas e isoladas podem ocorrer entre Santa Catarina e o Paraná. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora no centro-sul perdem um pouco mais de intensidade. Mesmo assim, um corredor de umidade ainda atua, garantindo pancadas mais fortes aqui para a região centro-oeste. Na região sul, pancadas fracas e também isoladas. A maior parte do centro-sul, então, recebe chuvas ao longo dos próximos períodos, o que mantém os canaviais com bom desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A notícia de última hora é que o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de receber o terceiro voto favorável para a manutenção da condenação de Lula em segunda instância. A votação que acontece lá em Porto Alegre e agora acaba de sair. A votação foram 3 votos favoráveis à decisão unânime para a manutenção da condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. E enquanto Lula estava sendo julgado em Porto Alegre, lá na Suíça, o presidente Temer participava do Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne todos os anos chefes de Estado e também de governo, assim como representantes de ONGs, executivos de empresas e investidores. A edição de 2018 do Fórum conta com mais de 400 painéis e também com debates sobre uma grande variedade de assuntos, como questões climáticas, fake news, combate às ameaças cibernéticas, assédio sexual, impacto de novas tecnologias no mercado de trabalho e crescimento igualitário. Em seu discurso na sessão plenária do Fórum, Temer falou sobre a atual conjuntura política e econômica do país, onde declarou que o Brasil está de volta, abre aspas, o Brasil está de volta, fecha aspas. A declaração é do presidente Michel Temer. O presidente também destacou a safra recorde no Brasil. Esta é a primeira vez que Temer participa do encontro desde que assumiu o governo. Acordo de investimentos e, mais recentemente, até um acordo sobre compras governamentais. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as chuvas na Colômbia que ajudaram a subir as cotações do café arábica na Bolsa Futura de Nova York. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto por aqui agora são os futuros do café. O café que operou em alta hoje, tanto café robusta na Bolsa de Londres quanto café arábica em Nova York. A alta para o café robusta ela é justificada pela valorização do petróleo. Considerando que os Estados Unidos têm a 10ª queda consecutiva nos estoques de petróleo, o petróleo vem em alta e isso, é claro, influencia diretamente em outras commodities. E o café é uma delas. Café robusta, portanto, tem alta, fortes altas nesta quarta-feira e também é influenciado pela valorização do café arábica na Bolsa Futura de Nova York. De olho na tela, os contratos com entrega em janeiro têm valorização de 1,13%, que aparecem por $1.789 a tonelada nos últimos negócios. Contratos com entrega em março avançam quase 1,5% por $1.775 a tonelada. Contratos com entrega em maio avançam 1,21% para $1.755 a tonelada e contratos com entrega em julho têm alta de 1,19% por $1.782 a tonelada. Fortes altas nos principais contratos do café robusta lá na Bolsa Futura de Londres, em uma recuperação boa para o café robusta. Café arábica, como eu já antecipei, também sobe na Bolsa de Nova York. Ele é impactado, além da fraqueza do dólar diante de várias moedas. O café arábica na Bolsa Futura de Nova York, ele também sofre influência das chuvas, fortes chuvas na Colômbia. Lembrando que a Colômbia também é um país importante aí para a produção e exportação de café arábica. Com isso, os futuros da commodity têm alta nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em março avançam 1,28% e passam para $1,22 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio têm alta de 1,21% por $1,24 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,27 por libra-peso.
E contratos com entrega em setembro estão em $1,29 por libra-peso nos últimos negócios. Para finalizar as cotações do café nesta quarta-feira, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que também sobe muito nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em março para o café BMF Bovespa têm alta de 1,34% nesta quarta-feira. Com isso, o valor da saca, que estava em R$ 153, vai para $155, não reais, $155,05 no ajuste atual. Os contratos com entrega em maio têm uma valorização de 1,34% e passam para $151,60 a saca, enquanto os contratos com entrega em julho têm um avanço de quase 1,5% nesta quarta-feira, passando de $145,90 a saca para $147,95 a saca no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, avançam 1,34%, passando dos anteriores $153,50 a saca para $155,55 a saca no ajuste atual e subindo ainda mais nos últimos negócios. Um dia de recuperações importantes para os futuros do café, tanto para o café robusta na Bolsa Futura de Londres, quanto café arábica em Nova York e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E a Fundecitrus, o Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, está trabalhando fortemente para tentar conter o greening. É a pior doença para a citricultura e que no ano passado causou a devastação de 32 milhões de pés nos estados de São Paulo e também em Minas Gerais. Sobre essa campanha, eu conversei com o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse. Juliano Aires, gerente-geral do Fundo de Defesa de Citricultura, seja bem-vindo ao SBA. Muito prazer nosso, é uma satisfação estar aqui com vocês. Da mesma forma. Juliano, o primeiro caso de greening no Brasil apareceu lá em 2004, né? De lá para cá, no que a gente avançou em relação a isso? Esse foi um caso preocupante, né? Porque essa doença até 2004 ela estava restrita aos países da Ásia, a China, Vietnã, Japão e da África, África do Sul e outros países da África, né? E nós tínhamos aqui no estado de São Paulo e no Brasil um inseto transmissor relato desde 1942, já há bastante tempo. E tínhamos a grande preocupação de que se um dia a bactéria fosse introduzida, nós já tínhamos um inseto disseminador da doença. E infelizmente ou felizmente, podemos olhar pelos dois lados, a gente conseguiu detectar a doença numa fase relativamente inicial, na região central do estado, próximo a Araraquara. O Decid já tinha feito vários alertas e orientação nesse sentido. E desde março de 2004, nós declaramos guerra contra a doença mais temida do mundo, que hoje está presente em boa parte dos países da América Central, da América do Norte e da América do Sul. Na última safra, inclusive, foram 32 milhões de pés, né, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Nós temos um levantamento anual realizado nos meses de abril a junho, que determina a incidência das principais doenças, como o CVC, clorose variegado citrus, o cancro cítrico e também o greening. O ano passado, nesse levantamento, mostrou uma incidência de cerca de 17% de plantas doentes. O número ele ficou estável nos últimos 3 anos. Ele vinha crescendo, ele se manteve. Embora seja um número alto, nós temos 83% de plantas sadias e 17% de plantas doentes, a boa notícia é que nós temos várias propriedades e regiões e casos que a gente tem conseguido manter a doença em níveis baixos, abaixo de 1-2%. É impressão ou nos Estados Unidos o controle não é tão bom, não tem sido tão forte quanto aqui no Brasil? Não, é um fato real. Os Estados Unidos, só para dar uma referência, em 2003, 2004, ele produzia cerca de 240 milhões de cactos. Tinha uma produtividade de 40 toneladas por hectare. Hoje, no último levantamento de estimativa de safra do USDA, esse número caiu de 240 ao longo desses 13, 14 anos para 46 milhões, fruto em grande parte. O principal causador é o greening, que está reduzindo drasticamente a produtividade dos pomares, a vida útil do pomar,
também somado mais recentemente aos furacões que ocorreram aí nos meses de setembro e outubro. O que tem feito que os Estados Unidos dependa ainda mais do suco brasileiro. Bem ou mal, o Brasil acaba se beneficiando, né? O Brasil, acho que talvez até São Paulo, por ter tido que enfrentar problemas muito sérios anteriormente, de doenças como a tristeza no passado, a clorose variegata do cítrico, o cancro, e muitos outros, o citricultor e a cadeia citrícola, e com o apoio do Fundecidos e as gestões parceiras, desenvolveu estratégias de manejo que têm feito a diferença. Então, enquanto a nossa produtividade tem crescido ano a ano, e a eficiência também, graças a essa união toda do setor e a utilização da tecnologia que tem sido gerada, né? Na Flórida tem acontecido o inverso. Sim. Onde era a referência no mundo, a citricultura praticamente está desaparecendo. E o Fundecitrus, além dessas técnicas de manejo, né, e tudo isso, também vem atuando fortemente aí com campanhas em relação especialmente ao greening, né? As prefeituras, elas vêm contribuindo também para ajudar na campanha? O governo vem contribuindo, vem ajudando de alguma forma? Essa doença, diferente das demais, não depende só da ação do citricultor. Nós dizemos que tem 10 mandamentos para que se tenha êxito no controle da doença. É todo aquele controle interno, com monitoramento, controle do inseto transmissor, as inspeções, pela eliminação das plantas doentes, mas também tem que ter uma ação nas áreas externas, porque o inseto transmissor, ele não respeita a cerca, ele migra, ele caminha de uma planta para outra. Então, se ele for portador da bactéria, ele pode transmitir para uma planta sadia. Por isso, é muito importante, nós temos feito uma mobilização no país, especialmente no São Paulo, no Triângulo Mineiro, onde não só a cadeia citrícola, todos os citricultores se envolvam, mas como as prefeituras, a própria Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para que conscientize o citricultor que ele não pode deixar uma planta doente no seu pomar, que essa planta doente ela pode contaminar 100, 1000 plantas sadias. E no nosso trabalho tem sido feito um trabalho de voluntário, de conscientização, onde nós trocamos uma planta cítrica doente por outra frutífera sadia. Então, a própria estrutura dos engenheiros nossos, ela vai e faz esse trabalho. Em 90% dos casos, nós temos tido a aceitação da sociedade, dos cidadãos, né, concordando em eliminar essa planta doente que prejudica muito toda a região e que é um dos principais geradores de emprego. A citricultura de São Paulo ela gera mais de 200 mil empregos. Ela está presente em mais de 350 municípios. E se não for feito esse trabalho conjunto, integrado, a citricultura está fadada ao fracasso, como ocorreu na Flórida. Eles não conseguiram fazer esse trabalho a 4 mãos e a citricultura caiu muito e tem tido uma situação dramática nos últimos anos. Isso porque a planta, uma vez contaminada, ela não serve para mais nada, né? Tem que arrancar e plantar outra, é isso? A planta, a partir do momento que ela é contaminada, ela expressa os primeiros sintomas depois de 6 meses, mas cerca de 5, 6 anos depois da contaminação, ela vai produzir 20% do potencial. Então, se ela poderia produzir 100 quilos de fruta numa árvore, ela vai produzir 20 quilos. E essa fruta é de má qualidade, é uma fruta ácida, e que o sabor não é tão saboroso como uma fruta de uma planta sadia. E aí atrapalha também as exportações de suco, né? O Brasil é um grande exportador de suco de laranja e isso pode acabar comprometendo também, né? Nós temos a melhor qualidade de suco do mundo, né? Em função do clima, das variedades e também por ter as laranjeiras sadias. Por exemplo, hoje na Flórida, onde 90% das plantas estão doentes, o suco ele é muito ácido. Até para se melhorar a qualidade, eles dependem do nosso suco para fazer uma mistura e melhorar a qualidade do suco. Então é muito importante que a gente preserve esse patrimônio. O maior patrimônio que nós temos são as laranjeiras, as plantas cítricas, sadias, produtivas, que geram riqueza para o país. E aí a gente não está falando só daquelas grandes áreas com produção de laranja, né? Os pequenos produtores também, né? Os pequenos pomares também precisam ter esse cuidado e ficar em alerta também, de olho para fazer essa substituição, né, Juliano? Nós temos mais de 11 mil propriedades citrícolas no estado de São Paulo. E a grande maioria são pequenos e médios produtores. Quem mais tem dificuldade de controlar a doença
são os pequenos e o médio. Muitas vezes por menor acesso à tecnologia, mas também por um problema que a gente diz que esse inseto ele tende a ocorrer mais na borda da propriedade, porque ele migra das áreas urbanas, dos pomares abandonados para essa área, né? Então, para que se tenha êxito e viabilize esse controle, é muito importante que os pequenos produtores, os médios, eles trabalhem de forma cooperativa, integrada, porque aí o resultado é muito melhor. Nós desenvolvemos um alerta fitossanitário que quinzenalmente ele mostra como está a população do inseto transmissor em todas as regiões do estado. São mais de 25 mil armadilhas que elas são lidas pelos técnicos do Fundecitrus e também pelos tricultores que dão um norte do momento mais crítico de fazer o controle. E todo esse controle que a gente está falando vem se refletindo aí na safra, né, Juliano? O Brasil está vivendo um ótimo momento aí para a citricultura, falando especialmente da laranja, né? Olha, nós estamos vivendo um momento único, uma das maiores produtividades das últimas décadas, coincidindo. É um momento que toda a cadeia tem vivido um momento de felicidade no sentido que tem muita fruta e o produto valorizado. A fruta está com um valor melhor, o suco também, por causa da queda de produção nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente. Entendido. Juliano, mais uma vez vou agradecer a sua participação aqui e volte sempre, especialmente com boas notícias, né? O prazer é nosso, eu espero que todos os agricultores que estão nos ouvindo, os tricultores, o que precisarem do Fundecitrus está à disposição. Ele é dos tricultores e está aí para ajudá-lo em todos os desafios da cadeia citrícola. Perfeito. Esse foi então Juliano Aires, gerente-geral do Fundecitrus, e nós voltamos ao programa. A indústria vem em queda no indicador CPEA. A caixa de 40 quilos e 800 gramas, no último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aparece por R$ 17,50, uma queda no levantamento diário e uma queda que passa dos 6% no acumulado do mês de janeiro, no acumulado de 2018. Laranja, portanto, em queda acima de 6% em janeiro no indicador CPEA. E a laranja pera in natura, também a caixa de 40 quilos e 800 gramas, aparece por R$ 20,55 no último levantamento do indicador CPEA, com uma queda de quase 2% no dia, só que diferente da laranja indústria, a laranja pera in natura vem alta no acumulado do mês, uma alta que passa dos 7%. Portanto, laranja indústria tem queda acima de 6% no mês de janeiro no levantamento do CPEA e a laranja pera in natura avança mais de 7% também ao longo deste mesmo período. E o suco de laranja na Bolsa Futura de Nova York teve um dia de queda em 2 dos principais contratos. Os contratos com entrega em março, então, recuam 0,30% nesta quarta-feira e aparecem por $1,47 por libra-peso nos últimos negócios. E os contratos com entrega em maio caem 0,10% para $1,48 por libra-peso. Enquanto isso, os contratos com vencimento em julho estão sem variação, permanecendo em $1,49 por libra-peso. Os principais contratos têm queda e o contrato de julho, portanto, opera dentro da estabilidade na Bolsa Futura de Nova York. E você vai ver depois do intervalo, soja sobe na Bolsa Futura de Chicago, com clima na Argentina e também com a fraqueza do dólar. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, trazendo as informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, para os produtores do centro-norte do país. Juliana. A umidade do solo em áreas produtoras de soja do interior do Nordeste ainda seguem garantindo bom crescimento para as lavouras. Aqui no interior da região, em toda a faixa oeste, Tocantins também, a umidade do solo varia bastante, mas mesmo assim os índices ainda seguem superiores a 50%. Nos próximos 5 dias teremos chuva abrangente aqui na região norte, região nordeste também. Aqui no interior da região já volta a chover de maneira mais expressiva por conta do avanço de um canal de umidade aqui pelo interior do Brasil, que começa a avançar aqui pelo interior do Nordeste, trazendo pancadas de chuvas mais expressivas. No Tocantins, pode chover em torno de 50 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana, as instabilidades agora na região norte perdem mais intensidade em toda a faixa norte da região, enquanto que ainda chove aqui no interior do Nordeste, Tocantins, sul do Pará também. Durante a terceira e última semana, a chuva perde intensidade aqui na região nordestina.
por conta da formação de um sistema conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis, que acaba atuando lá no alto da atmosfera e inibe a formação de nuvens de chuva. Então, ao longo das próximas semanas, teremos previsão de pancadas expressivas em áreas produtoras de soja, tanto do interior do Nordeste como também do estado do Tocantins. Com isso, os produtores seguem beneficiados porque essa chuva tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E ontem nós ficamos devendo uma reportagem sobre uma nova tecnologia da Monsanto para a ferrugem asiática, então nós vamos exibir agora esse material. Quem quis conhecer essa nova tecnologia em uma feira agropecuária no interior de Mato Grosso do Sul, ainda viveu uma experiência virtual. Veja mais detalhes na reportagem de Kleber. Um novo patamar de produtividade. É assim que a Monsanto classifica a nova geração da soja que vem sendo desenvolvida pela empresa, a Intacta 2 Xtend. A tecnologia foi apresentada durante uma exposição de produtos agrícolas em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. Quem visitou o estande da Monsanto conheceu o produto através de uma experiência virtual. A soja com tecnologia Intacta 2 Xtend deve vir ao mercado com mais facilidades ao agricultor no manejo de plantas daninhas e lagartas, possibilitando o aumento de produtividade da lavoura. Essa é a nova revolução da agricultura. A gente está trazendo a nova era da soja com a terceira vez que a gente vai fazer isso como companhia. Então a gente trouxe a soja RR, trouxe a Intacta e agora a gente vai trazer a plataforma Intacta 2 Xtend, que a ideia é ter um outro patamar de produtividade, através de um controle melhor de lagartas, um manejo mais eficiente de plantas daninhas, produtos químicos específicos para aplicação no produto, enfim, um manejo mais inteligente para o agricultor. É a primeira vez que você vai ter um químico diferente, então você tem dicamba, que é um herbicida novo no Brasil, que não tem, e que ele vai ser aplicado na cultura. Então ele ajuda ao manejo mais eficiente e você melhora toda a proteção de lagarta que a Intacta já traz e adiciona a Spodoptera, que é uma lagarta importante hoje na agricultura. Existe uma expectativa grande que esse novo patamar seja similar ao que foi de Intacta para RR. Mas quem vai dizer o quanto que é este patamar vai ser o agricultor. Então, a partir da safra 19, a gente vai ter um grupo de agricultores, do MS inclusive, testando esse produto nas áreas deles, nas condições deles e na realidade dele, para aí sim ele definir qual que é o valor, quanto que aumentou de produtividade. A tecnologia ainda não foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, mas já no ano que vem vai ser possível testar o produto. A previsão é de que a soja com tecnologia Intacta 2 Xtend seja comercializada a partir de 2020. A Monsanto escolheu Mato Grosso do Sul para apresentar a experiência virtual do novo produto. O gerente de lançamento de biotecnologia da empresa destaca que o agricultor sul-mato-grossense realmente se interessa por tecnologia agrícola e está sempre atento às novidades do setor. Mato Grosso do Sul para a gente é muito importante, né? Pensando em soja, então, é um dos lugares muito críticos para o Brasil e principalmente pensando em adoção de tecnologia. O agricultor do Mato Grosso do Sul sabe o valor da tecnologia e rapidamente adota à medida que ele entende aquele valor para o campo dele. Então, nossa expectativa com o agricultor do Mato Grosso do Sul, assim como o Intacta, ele foi um grande parceiro para esse lançamento, e Intacta 2 Xtend ele vai ser também e vai trazer junto com a gente essa tecnologia. Quem acompanhou a apresentação do produto ficou interessado nos componentes da nova tecnologia, levando em consideração os desafios e as dificuldades que o agricultor enfrenta para aumentar a produtividade. Hoje em dia, a dificuldade nossa de aumentar a produtividade está muito em cima da dificuldade de controle de plantas invasoras. E essa tecnologia parece que ela vai vir com mais um produto para estar auxiliando no manejo de plantas invasoras na cultura da soja. Eu achei que foi uma boa apresentação, bem dinâmica e que pode demonstrar para a gente que é um produto que vem para agregar aí na agricultura, né? Principalmente no controle das plantas daninhas de folha larga, que tem tido bastante dificuldade para o controle hoje. E é um produto ali que vem para somar e começar a produzir mais do que a gente está perdendo por causa dessas plantas daninhas.
E falando em soja, o dia foi positivo para o Complexo Soja na Bolsa Futura de Chicago. Com isso, os futuros da oleaginosa por lá chegam à 8ª sessão seguida de alta. De olho no painel, vamos acompanhar como que foi a alta para os futuros da soja hoje em Chicago. Os contratos com entrega em março avançam mais de 0,5% nesta quarta-feira e chegam ao patamar de $9,92 por bushel. Os contratos com entrega em maio têm a mesma valorização e passam para $10,03 o bushel, enquanto os contratos com entrega em julho avançam também acima de 0,5% e com isso passam para $10,13 por bushel. Essa valorização da soja lá na Bolsa de Chicago, ela é influenciada principalmente pela fraqueza do dólar e também pelas preocupações com o clima na Argentina. Da soja na Bolsa de Chicago, vamos ver o comportamento da soja BMF Bovespa negociada aqui na B3 em São Paulo. Um dos principais contratos negociados aqui para o mercado futuro da soja vem em alta nesta quarta-feira, uma alta também acima de 0,5%. No ajuste anterior, o valor da saca para o vencimento de março aparecia em $21,74 a saca e nos últimos negócios aparece por $21,88 a saca, enquanto os contratos com entrega em maio têm um leve recuo de 0,05%. No ajuste anterior, o valor para a saca aparecia em $21,99 e nos últimos negócios aparece em $21,98, um pouquinho abaixo do ajuste anterior. Aqui a gente não tem o ajuste atual, somente o fechamento de ontem e os últimos negócios desta quarta-feira. Da soja já passamos para o mercado do milho, que também reagiu em alta hoje diante da fraqueza do dólar e também com as preocupações do clima na Argentina. Os contratos com entrega em março têm um forte avanço hoje de 1,5% e com isso aparecem por $3,56 por bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio avançam 1,38% para $3,64 por bushel. Contratos com entrega em julho sobem 1,35% para $3,73 por bushel e os contratos com entrega em setembro avançam 1,26% nesta quarta-feira lá em Chicago e com isso passam para $3,80 por bushel nos últimos negócios. Milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo não teve esse mesmo dia positivo como o milho na Bolsa de Chicago e opera em queda nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em março têm um recuo de 0,15%, passando dos anteriores R$ 32,92 a saca para R$ 32,87 a saca no ajuste atual, com mais um recuo de 7 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm a mesma desvalorização de 0,15% e com isso vão dos R$ 32,81 a saca para R$ 32,76 a saca no ajuste atual, mas com leve aumento nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro, esses têm uma leve queda hoje, uma queda de 0,03%, passando de R$ 31,90 a saca para R$ 31,89 no ajuste atual e caindo mais um pouco nos últimos negócios. Enquanto o milho sobe na Bolsa de Chicago, o milho BMF Bovespa opera em queda nesta quarta-feira aqui na B3 em São Paulo. Com isso eu vou me despedindo por aqui, lembrando que o Mercado do Campo é sempre de segunda a sexta-feira às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na excelente companhia da Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.